Bom dia ou boa tarde para quem vai assistir esse vídeo. Eu estava fazendo meu devocional agora que eu tô lendo o Antigo Testamento, né? E a palavra de Deus que eu tô lendo essa manhã é em 2 Reis. Eu comecei, meu capítulo hoje era o 19. Não, era o 18. Não, 19, terminei o 18 ontem. E daí eu li, escutei aqui, que primeiro eu leio e depois eu escuto. E fiquei com curiosidade para saber o que ia acontecer no 20, então eu já emendei, né? Que é sobre o reinado, onde começa o reinado, né, de Ezequias. Que até então todos os reis que vieram antes dele não fizeram que foi bom aos olhos de Deus, né? E a partir dele ali, ele começou a fazer diferente, né? As coisas para Deus, se colocar em Deus, ouvir o que Deus fala, né? Isso a gente tem que fazer. A gente tem que aprender a obedecer o Senhor. Por mais que muitas vezes o nosso sim de Deus é não, e o nosso não de Deus é sim, né? Mas porque Deus, ele sabe de todas as coisas, ele sabe do nosso amanhã. Então, o que me chamou mais atenção ali foi no capítulo 20, que onde Ezequias, ele fica doente, né? Ele fica doente, então o que me chamou a atenção? Todos estão propícios, a enfermidade chega para todos, seja servos, né? Porque alguns acham que, porque ele é crente, ele não fica doente. Porque ele é crente, ele tem que ser rico. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Então, a enfermidade chega a todos, né? E segundo ponto, que Deus, ele nos revela as coisas, ele fala conosco. Então, que a gente clame a ele, né? Assim como Ezequias clamou, ele se virou-se para a parede e clamou ao Senhor, né? E ele lhe concedeu mais 15 anos de vida. E ainda, depois que Deus falou com ele por meio do profeta, né? Isaías, ele ainda quis um sinal ainda. Ele foi bem audacioso, ainda pediu um sinal. E o que o Senhor fez? Ele parou o tempo, né? Porque o sinal dele era uma coisa bem como é que eu vou dizer, desafiadora, e só Deus mesmo para, né, que ele pediu que os degraus da escada, diz assim, lá no 9, Isaías respondeu: o Senhor lhe dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa. A lua: o que você prefere? Que a sombra da escadaria avançasse 10 degraus ou que volte 10 degraus? Ezequias respondeu: fazer a sombra avançar 10 degraus é fácil, porque o tempo vai passando, né? Eu quero é que volte 10 degraus. Então Isaías orou a Deus e ele fez com que a sombra voltasse 10 degraus da escadaria. Quer dizer, então, que ele retrocedeu, ele parou o tempo, né? Então, Deus, ele é poderoso para fazer qualquer coisa. É isso que a gente tem que ter em mente, que Deus, ele é poderoso para fazer tudo, né? E nós, como servos de Deus, nós temos esse acesso, né, para clamar a Deus, né? Clamar a Deus os nossos medos, as nossas aflições, né? Então, e ele cumpre a promessa, ele cumpriu, né? Então, os degraus, a sombra, né, foi o que Ezequias pediu. E outra coisa que eu também anotei aqui é que assim, vieram o rei da Babilônia mandou alguns dos seus homens para ver o que tinha acontecido com Ezequias. E o que ele fez? Ele foi lá e se gabou do palácio, mostrou as riquezas, mostrou tudo. A gente tem que ter cuidado, né? A gente tem que ter muito cuidado, assim, principalmente assim, quando vem as pessoas para nós, para se chegar perto de nós, o que a gente está mostrando para as pessoas.
nossa vaidade, ou a gente está apresentando Cristo Jesus para as pessoas. Então, que a gente venha entender, né? Quando alguém se aproximar, que a gente não venha mostrar, nós temos isso, nós venhamos mostrar Cristo em nós. As pessoas precisam ver Cristo em nós. Então, essa foi a palavra que eu li no meu estudo de hoje, que está lá em 2 Reis 19 e 20, né? E queria trazer aqui para vocês a pergunta que eu deixei também. Que eu coloquei assim, ó. O que estamos mostrando para quem se aproxima de nós? Jesus? É isso que você está mostrando? Que Deus abençoe teu dia.